Você já sentiu aquela sensação estranha de ser atraído por alguém sem conseguir explicar o porquê? Não foi a beleza. Não foi o dinheiro. Não foi o corpo. Foi algo invisível. Algo que você sentiu, mas não viu. Algo que mexeu com você de uma forma que as palavras não conseguem traduzir. E o mais interessante, essa pessoa nem estava tentando te conquistar. Ela apenas existia ali. E você? Você se pegou pensando nela no meio da noite, criando cenários, imaginando conversas, sentindo aquela inquietação silenciosa que não te deixa em paz. Agora inverte a situação. E se eu te dissesse que você também pode despertar isso em alguém? Que existe uma linguagem emocional tão profunda, tão instintiva, que ela faz uma mulher te desejar sem entender porquê, sem conseguir racionalizar, sem conseguir explicar para as amigas, sem conseguir resistir. Ela apenas sente, e quanto mais ela tenta entender, mais ela se perde em você. Isso não é manipulação, não é truque barato, não é jogo de sedução forçado. É o oposto disso. É a verdade mais crua sobre como funciona a atração humana. E a maioria dos homens nunca vai entender isso porque estão ocupados demais tentando impressionar, tentando provar valor, tentando ser o que acham que ela quer. Enquanto isso, existem homens que nem estão tentando, e são exatamente esses que ela não consegue tirar da cabeça. Você quer ser o homem que ela esquece em 2 dias? Ou o homem que ela não consegue parar de pensar? Porque a diferença entre os dois não está no que você faz, está no que você desperta. E hoje você vai entender exatamente como isso funciona. Vamos começar do lugar mais honesto possível. Você já se sentiu invisível. Já mandou mensagem e ficou horas esperando uma resposta que nunca veio com o mesmo entusiasmo que você enviou. Já se esforçou, já tentou ser gentil, já foi atencioso, já fez tudo certo. E mesmo assim, sentiu que não era suficiente. Enquanto isso, viu outros caras, alguns até menos esforçados que você, recebendo a atenção que você tanto queria. E a pergunta que ficou martelando na sua cabeça foi: o que eles têm que eu não tenho? A resposta não é o que você pensa. Não é aparência. Não é dinheiro. Não é status. Porque você já viu homens comuns, sem nada de extraordinário, sendo desejados de forma intensa. Você já viu mulheres inteligentes, independentes, que dizem que não precisam de ninguém, se derretendo por alguém que nem estava tentando conquistá-las. E isso te deixou confuso. Porque se não é o óbvio, então o que é? O que ninguém te contou é que a atração verdadeira não acontece no campo da lógica. Ela acontece num lugar muito mais profundo, muito mais primitivo, muito mais emocional. É uma linguagem que o cérebro dela não traduz em palavras, mas que o corpo dela sente com uma intensidade assustadora. E quando isso é ativado, ela não escolhe te desejar. Ela simplesmente deseja, sem controle, sem explicação, sem resistência. O problema é que a sociedade te ensinou o contrário. Te disseram que você precisa ser o cara legal, que precisa impressionar, que precisa provar que é bom o suficiente, que precisa fazer mais, dar mais, ser mais. E você acreditou. Você passou anos tentando se encaixar numa fórmula que nunca funcionou de verdade, porque essa fórmula foi feita para homens inseguros que precisam de validação externa, não para homens que entendem como a atração realmente funciona. E enquanto você estava ocupado sendo correto, sendo educado, sendo disponível, algo dentro de você começou a morrer. Aquela confiança natural que você tinha quando criança, aquela espontaneidade, aquela capacidade de simplesmente ser, sem medo de julgamento. Você trocou isso por uma máscara social, uma versão editada de si mesmo, uma performance do que você acha que deveria ser. E sabe qual é o pior? Essa máscara não atrai ninguém, porque as pessoas, especialmente as mulheres, sentem quando você não é real. Elas sentem quando você está tentando, quando está forçando, quando está representando um papel. E isso, meu amigo, é o maior repelente que existe. Porque a atração não nasce da perfeição. Ela nasce da autenticidade, da presença, da segurança emocional, de algo que não pode ser fingido, não pode ser comprado,
não pode ser copiado. Algo que ou você tem ou você não tem. Mas a boa notícia, você pode desenvolver isso, não da noite para o dia, não com técnicas vazias, mas com uma transformação real de como você se vê, de como você se sente e de como você existe no mundo. Porque no fundo, o que faz uma mulher te desejar sem entender por que não tem nada a ver com ela, tem tudo a ver com você, com a energia que você carrega, com a forma como você ocupa o espaço, com o silêncio confortável que você transmite, com a calma inabalável que você emana, com a certeza interna de que você não precisa provar nada para ninguém. E quando você chega nesse ponto, algo muda. As pessoas mudam ao seu redor, porque você não está mais pedindo atenção. Você está irradiando presença. E isso, meu amigo, é irresistível. Mas para chegar lá, você precisa entender algo fundamental. A mente feminina não funciona como a masculina. E não estou falando de clichês. Estou falando de neurociência, de psicologia evolutiva, de como o cérebro dela processa a atração de uma forma completamente diferente do seu. Enquanto você é visual, direto, racional, ela é emocional, intuitiva, sensorial. Ela não decide te querer, ela sente. E o que ela sente não vem do que você diz, vem do que você é. Então, se você está cansado de ser ignorado, de ser preterido, de ser visto como o amigo, de ser deixado no vácuo enquanto outros homens recebem o que você deseja, presta atenção no que vem agora. Porque o que você vai aprender não é teoria. Não é autoajuda motivacional. É a anatomia invisível da atração. Os gatilhos mentais que operam no subconsciente dela. As forças psicológicas que fazem ela te desejar sem entender porquê. E quando você domina isso, você não precisa mais tentar conquistar ninguém. Porque você se torna o tipo de homem que ela naturalmente quer conquistar. Pilar 1. O gatilho da imprevisibilidade emocional. Existe um princípio psicológico chamado recompensa intermitente, que foi descoberto pelo psicólogo B.F. Skinner nos anos 1950. Ele fez experimentos com ratos e pombos e descobriu algo perturbador. Quando um animal recebia recompensas de forma imprevisível, ele se tornava muito mais viciado no comportamento do que quando recebia recompensas constantes. O cassino sabe disso. As redes sociais sabem disso. E o cérebro dela também responde a isso, mesmo que ela não saiba. Quando você é previsível demais, quando você está sempre disponível, sempre respondendo na mesma velocidade, sempre com a mesma energia, sempre dizendo o que ela espera ouvir, você se torna seguro. E seguro, nesse contexto, não é bom. Seguro é sinônimo de entediante. Seguro é o que ela já conhece. Seguro é o que não desperta nada nela além de conforto. E conforto não gera desejo. Conforto gera amizade. Gera você é tão legal. Gera qualquer mulher teria a sorte de te ter. Mas não gera aquele fogo no peito que faz ela querer te ver, te tocar, te ter. Agora presta atenção. Imprevisibilidade não é joguinho. Não é fazer ghosting. Não é ser babaca de propósito. Isso é coisa de homem inseguro que leu um manual de sedução barato e achou que encontrou o segredo. Imprevisibilidade emocional é outra coisa. É você ter uma vida tão interessante, tão preenchida, tão real, que você naturalmente não está sempre disponível. É você ser intenso num momento e introspectivo em outro. É você ser engraçado agora e sério daqui a pouco. É você mostrar camadas, profundidade, complexidade, porque a verdade é esta. Mulheres não se apaixonam por homens simples. Elas se apaixonam por mistérios, por enigmas, por homens que elas não conseguem decifrar completamente. E não porque esses homens estão escondendo algo, mas porque eles realmente têm algo a ser descoberto. Eles têm vida interior, têm pensamentos próprios, têm emoções que não estão sempre expostas, têm um mundo interno rico que não está desesperado para ser validado por ninguém. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você ficou obcecado por algo que você já tinha completamente? Por algo que já estava resolvido, explicado, dominado? Nunca.
Porque o cérebro humano é movido por dopamina, e dopamina é liberada na antecipação, na busca, na incerteza, não na conquista final. Por isso que quando você finalmente consegue algo que queria muito, a euforia dura pouco. Porque o prazer estava na perseguição, não na posse. E ela funciona da mesma forma. Quando você se entrega completamente logo de cara, quando você deixa claro demais que ela já te tem, quando você se torna um livro aberto sem mistério, o cérebro dela para de liberar dopamina. A busca acabou. O enigma foi resolvido. E o interesse morre. Não porque ela é superficial, não porque ela não te merece, mas porque é assim que a química cerebral funciona em todos nós. Então, o primeiro gatilho mental que faz ela te desejar sem entender por que é simples. Você não é um livro aberto. Você é uma história que ela quer continuar lendo. Você não se revela por completo. Você deixa ela curiosa. Você é caloroso num momento e distante em outro, não por cálculo, mas porque você realmente tem momentos diferentes. Você tem dias em que está sociável e dias em que precisa do seu espaço. Você tem conversas profundas e silêncios confortáveis. Você não é linear. Você é humano. E isso para ela é fascinante. Pilar 2. O gatilho da segurança emocional paradoxal. Agora vem a parte que vai confundir muita gente, mas presta atenção porque isso é ouro puro. As mulheres querem segurança emocional, mas não querem previsibilidade absoluta. Parece contraditório, mas não é. Deixa eu explicar. Segurança emocional não significa que você é um porto seguro e entediante. Significa que você é uma rocha em meio ao caos. Que você não entra em pânico quando as coisas ficam intensas. Que você não surta quando ela está em crise. Que você não se desestabiliza emocionalmente por qualquer coisa. Que você tem um centro, um eixo interno, uma firmeza que não depende das circunstâncias externas. Pensa na figura do pai. Não o pai perfeito de comercial de margarina, mas o pai real, aquele que quando você era criança e o mundo desabava, você corria para ele e ele te passava uma calma que você não conseguia explicar. Ele não resolvia tudo. Ele não tinha todas as respostas, mas ele estava ali, firme, presente, inabalável. E só de estar perto dele, você se sentia seguro, mesmo sem entender porquê. Essa é a energia masculina que desperta algo primitivo nas mulheres. Não é dominação, não é controle, é presença, é estabilidade emocional. É você olhar para ela nos piores dias dela e transmitir, sem palavras, que está tudo bem, que você aguenta, que você não vai se despedaçar junto com ela, que você é o lugar onde ela pode desmoronar sem medo de ser julgada ou abandonada. Mas aqui está o paradoxo. Ao mesmo tempo que você oferece essa segurança, você não se torna previsível demais. Porque se você for previsível demais, você vira o amigo, o confidente, o ombro amigo. E ela vai te amar de uma forma, mas não vai te desejar. Porque desejo precisa de tensão, e tensão vem da incerteza. Não da insegurança de, será que ele gosta de mim? Mas da curiosidade de, o que mais existe dentro dele que eu ainda não vi? Então, o homem que desperta desejo profundo é aquele que oferece segurança emocional, mas mantém mistério pessoal. Ele é confiável, mas não é transparente demais. Ele está presente, mas não está sempre disponível. Ele é forte, mas também tem vulnerabilidade seletiva. Ele não é um robô estoico. Ele sente, ele se emociona, mas ele não joga isso em cima dela como um fardo. Ele escolhe os momentos de abertura. E quando ele se abre, é real, é profundo, é raro. E por ser raro, é valioso. Isso cria algo poderoso no cérebro dela. Ela se sente segura o suficiente para se conectar, mas intrigada o suficiente para continuar querendo descobrir mais. Ela não tem medo de te perder de forma traumática, mas também não tem certeza absoluta de que já te conquistou completamente. E essa combinação, meu amigo, é explosiva. Pilar 3. O gatilho da validação escassa. Vamos ser brutalmente honestos agora. Você já elogiou demais uma mulher esperando que isso fizesse ela gostar de você?
Já encheu ela de atenção, de mensagens, de validação constante, achando que isso ia conquistá-la? E o que aconteceu? Ela se afastou. Ou pior, ela continuou perto, mas te colocou na friend zone. Por quê? Porque validação em excesso desvaloriza você. Quando você dá atenção demais, quando você está sempre disponível, quando você elogia demais, quando você deixa claro que ela é perfeita e você é sortudo só por ela estar ali, você mata a atenção. Você remove o desafio. Você se torna fácil demais. E coisas fáceis não são valorizadas. Eu sei que isso vai contra tudo que te ensinaram. Te disseram que você precisa ser gentil, que precisa demonstrar interesse, que precisa mostrar que você gosta dela. E olha, não estou dizendo que você deve ser frio ou indiferente. Estou dizendo que existe uma diferença gigantesca entre demonstrar interesse genuíno e se desvalorizar através de excesso de validação. Um homem de valor reconhece valor, mas ele não se diminui para elevar ninguém. Ele não coloca a mulher num pedestal. Ele não age como se ela fosse uma deusa inatingível e ele um mero mortal com sorte de estar na presença dela. Porque quando você faz isso, você não está amando ela. Você está se rebaixando. E rebaixamento não gera atração, gera pena. Ou pior, gera desprezo inconsciente. Agora, validação escassa não significa ser rude. Não significa ignorar ela. Não significa fazer ela se sentir mal. Significa que você reconhece quando algo é genuinamente admirável. E você expressa isso de forma autêntica. Mas você não fica procurando motivos para elogiar. Você não precisa provar que está interessado a cada 5 minutos. Você simplesmente é. E quando você elogia, quando você demonstra apreço, isso tem peso. Porque é raro. Porque é real. Porque vem de um lugar de verdade, não de carência. Pensa em como você trata alguém que você realmente respeita versus alguém que você está tentando impressionar. Com quem você respeita, você é honesto. Você não concorda com tudo. Você não fica bajulando. Você é autêntico. E é exatamente essa autenticidade que gera respeito mútuo. Agora, com alguém que você está tentando impressionar, você se torna performático. Você diz o que acha que a pessoa quer ouvir. Você se anula. E adivinha? As pessoas sentem isso. E elas perdem o respeito por você. Então, o terceiro gatilho mental é este. Você valida ela quando é verdadeiro, não quando é estratégico. Você não está tentando conquistá-la através de elogios. Você está sendo honesto sobre o que você vê. E às vezes, você até discorda. Você não é um reflexo das expectativas dela. Você é você mesmo. E isso, paradoxalmente, faz ela te valorizar mais, porque você não é mais um dos tantos homens desesperados pela atenção dela. Você é o cara que ela precisa conquistar também. Pilar 4. O gatilho da presença magnética. Vamos falar de algo que quase ninguém entende. Presença. E não estou falando de estar fisicamente no mesmo lugar. Estou falando de estar realmente ali, de corpo, mente e energia. Porque você pode estar sentado ao lado de alguém e estar completamente ausente. E você pode estar longe e ainda assim ser uma presença constante na mente dela. A maioria dos homens não tem presença. Eles têm ansiedade disfarçada de interação. Eles estão ali, mas estão pensando no que vão falar a seguir. Estão preocupados se estão sendo interessantes. Estão monitorando as reações dela. Estão tentando controlar a situação. E essa energia nervosa, essa falta de presença genuína, é sentida instantaneamente. Porque as mulheres têm uma capacidade quase sobrenatural de ler energia. Elas sentem quando você está confortável consigo mesmo e quando você está desconfortável. Presença magnética é você estar tão confortável na sua própria pele que você não precisa de nada de ninguém. Você não precisa que a conversa seja perfeita. Você não precisa que ela te valide. Você não precisa provar nada. Você está simplesmente ali, por vontade própria, curtindo o momento, sem apego ao resultado. E isso cria uma força gravitacional. Porque as pessoas querem estar perto de quem está em paz consigo mesmo. Pensa nos momentos em que você esteve perto de alguém realmente carismático. Não era o que a pessoa dizia. Era como ela estava. A forma como ela ocupava o espaço.
a forma como ela te fazia sentir visto, ouvido, presente. Essa é a presença que estou falando. E ela não vem de técnica. Ela vem de trabalho interno, de você ter resolvido suas inseguranças a ponto de não precisar mais da aprovação externa para se sentir bem. Quando você tem presença, você não enche os silêncios com palavras vazias. Você deixa os silêncios acontecerem. E nesses silêncios, algo mágico acontece. A conexão se aprofunda. Porque não é sobre o que está sendo dito. É sobre o que está sendo sentido. E ela sente. Ela sente que você não está tentando vendê-la nada, que você não está num modo de performance, que você está genuinamente confortável com quem você é. E isso, meu amigo, é magnético. Pilar 5. O gatilho da vulnerabilidade estratégica. Aqui está algo que vai chocar muitos homens. Vulnerabilidade é atraente. Mas não qualquer vulnerabilidade. Não é você chorando porque ela não respondeu sua mensagem. Não é você desabafando todas as suas inseguranças no primeiro encontro. Não é você usando ela como terapeuta emocional. Isso é fraqueza disfarçada de abertura. Vulnerabilidade estratégica é você escolher momentos específicos para mostrar camadas mais profundas de quem você é. É você compartilhar algo real, algo que importa, algo que te move. Mas você não joga isso de qualquer jeito. Você espera a conexão estar estabelecida. Você espera o momento certo. E quando você se abre de verdade. Sem drama, sem vitimismo, sem buscar pena. Você conta uma história que moldou quem você é. Você compartilha um medo que te desafiou. Você revela uma dor que te transformou. Mas você faz isso do lugar de alguém que já processou isso, que já cresceu com isso, que não está mais sofrendo com isso. Você não é a ferida aberta. Você é a cicatriz. E cicatrizes são sexy, porque elas mostram que você sobreviveu, que você lutou, que você se reconstruiu. Isso cria uma sensação nela de que ela está vendo algo que poucos veem, que você confia nela o suficiente para mostrar isso, que ela não é mais uma. Ela é alguém especial o suficiente para ter acesso a essa parte de você. E isso cria uma intimidade que vai além do físico, uma conexão emocional que faz ela se sentir importante, porque ela não está vendo apenas o homem confiante da superfície. Ela está vendo o ser humano real embaixo da armadura. E o mais importante, depois que você se abre, você volta para o seu estado natural. Você não fica nesse lugar de vulnerabilidade o tempo todo. Você mostra e depois volta a ser a rocha. E isso cria um contraste poderoso. Ela vê que você é forte, mas também é humano. Que você é seguro, mas também é profundo. E ela quer explorar mais dessas camadas, porque todo ser humano quer se sentir especial. E ela se sente especial quando percebe que você não se abre assim para qualquer um. Aplicação prática. Como ativar esses gatilhos na vida real. Agora vamos sair da teoria e entrar no concreto, porque de nada adianta você entender esses gatilhos mentais se você não souber como aplicá-los na sua realidade. E eu preciso deixar algo muito claro antes de começar. Isso não é um manual de manipulação. Não é uma lista de truques para você enganar mulheres. É um caminho de transformação pessoal que vai fazer você se tornar naturalmente atraente. Porque quando você realmente incorpora esses princípios, eles deixam de ser técnicas e se tornam quem você é. Exercício. 1. Reconstruindo sua relação com disponibilidade. Vamos começar pelo mais difícil, a sua disponibilidade. E eu sei o que você está pensando. Mas se eu não responder rápido, ela vai achar que eu não estou interessado. Ela vai procurar outro cara. E sabe de uma coisa? Se ela realmente vai embora só porque você não respondeu em 2 minutos, ela não estava realmente interessada. Ela estava entediada e você era o entretenimento disponível. Então, aqui está o que você vai fazer. Nos próximos 7 dias, você vai praticar o que eu chamo de presença intencional. Quando você estiver com alguém, seja totalmente presente. Desligue as notificações. Guarde o celular. Olhe nos olhos. Escute de verdade. Mas quando você não estiver com essa pessoa, você vai viver sua vida completamente.
Você não vai ficar checando o celular a cada 5 minutos. Você não vai interromper o que está fazendo para responder na hora. E isso não é joguinho. É você realmente tendo uma vida. É você no trabalho e sendo excelente no que faz. É você na academia e estando presente no treino. É você com os amigos e curtindo aquele momento. É você lendo um livro e se permitindo mergulhar naquela história. É você criando, construindo, evoluindo. E quando você faz isso de verdade, algo mágico acontece. Você naturalmente se torna menos disponível. Não porque está fingindo, mas porque você realmente tem coisas acontecendo. E quando você responde com qualidade. Não é uma resposta automática. Não é, oi, tudo bem? É algo pensado. Algo que mostra que você realmente prestou atenção no que ela disse. Algo que adiciona valor à conversa. E a frequência? Natural. Às vezes você responde rápido porque você está livre. Às vezes demora porque você estava ocupado. Sem padrão previsível. Sem cálculo obsessivo. Apenas o ritmo natural de alguém que tem uma vida real. Agora, presta atenção nisto. Nos primeiros dias, você vai sentir ansiedade. Você vai querer checar se ela mandou mensagem. Você vai sentir aquele impulso de responder na hora. Você vai ter medo de perder a chance. Ótimo. Isso significa que você está desconfortável. E o desconforto é onde o crescimento acontece. Respira fundo. Sente a ansiedade. E não reaja a ela. Deixa ela passar como uma onda. Porque o que você está matando não é o interesse dela. É a sua própria carência. Exercício 2. Desenvolvendo camadas de profundidade. Aqui está uma verdade brutal. A maioria dos homens é rasa. Eles trabalham, veem Netflix, scrollam Instagram, dormem e repetem. E quando estão numa conversa, eles não têm nada interessante para dizer porque não tem nada interessante acontecendo. Eles são previsíveis porque suas vidas são previsíveis. Então, se você quer ser o homem que ela não consegue decifrar, você precisa ter camadas reais. E isso começa com você investindo em si mesmo de formas que vão além do óbvio. Nos próximos 30 dias, você vai escolher 3 áreas de desenvolvimento. Primeira camada. Física. Não é sobre ficar bombado. É sobre você se sentir bem no seu corpo. Pode ser academia, pode ser luta, pode ser corrida, pode ser yoga, pode ser escalada. Qualquer coisa que te desafie fisicamente e te faça sentir vivo. Porque quando você está confortável no seu corpo, você transmite uma energia diferente. Você ocupa o espaço de outra forma. E ela sente isso. Segunda camada. Mental. Leia livros. Mas não qualquer livro. Leia filosofia, leia psicologia, leia biografias de pessoas que viveram de verdade. Aprenda algo novo que te fascina. Seja programação, seja história, seja astronomia, seja qualquer coisa que faça seu cérebro trabalhar de forma diferente. Porque quando você tem conhecimento real, quando você tem perspectivas interessantes, quando você consegue fazer conexões que a maioria não faz, você se torna interessante de verdade. Terceira camada. Emocional. Esse é o mais difícil porque exige honestidade brutal contigo mesmo. Você vai começar a observar seus padrões emocionais. Por que você reage de certas formas? Quais são seus gatilhos? De onde vem sua insegurança? Quais são as feridas que você ainda não curou? E você vai começar a trabalhar nisso. Pode ser terapia, pode ser journaling, pode ser meditação, pode ser conversas profundas com amigos reais. O importante é que você está fazendo o trabalho interno. E aqui está o segredo. Quando você faz isso, você naturalmente tem coisas interessantes para falar. Você tem histórias. Você tem insights. Você tem opiniões formadas. Não apenas repetições do que você viu na internet. E nas conversas com ela, você não precisa forçar nada. Você simplesmente compartilha o que você está vivendo, aprendendo, descobrindo. E ela percebe que você não é só mais um cara tentando impressioná-la. Você é alguém que realmente está vivendo uma vida interessante. Exercício 3. A prática do silêncio confortável. A maioria dos homens tem medo do silêncio.
Eles acham que precisam preencher cada segundo com palavras. Que se houver uma pausa, a mulher vai achar a conversa chata e vai embora. Então eles falam, falam, falam. E no desespero de parecer interessante, eles acabam parecendo ansiosos. Então, aqui está o exercício. Na próxima vez que você estiver com ela, permita que o silêncio aconteça. E não estou falando daquele silêncio constrangedor onde você fica procurando desesperadamente o que falar. Estou falando do silêncio confortável, onde você simplesmente está presente. Você olha ao redor. Você observa as pessoas. Você respira. Você sorri. E você não sente necessidade de preencher aquele espaço. No começo, vai ser desconfortável para você. Você vai sentir a pressão interna de dizer algo. Mas resiste. Conta até 10 mentalmente. E observe o que acontece. Na maioria das vezes, ela vai quebrar o silêncio. E quando ela faz isso, você descobre algo precioso. O que ela realmente quer falar. Porque quando você para de conduzir a conversa de forma ansiosa, você dá espaço para ela se revelar de verdade. E tem mais. Nesses momentos de silêncio, preste atenção na linguagem corporal dela. Ela está confortável? Ela está tensa? Ela está se aproximando ou se afastando? Porque muitas vezes, o corpo dela está te dizendo coisas que as palavras não estão. E quando você aprende a ler isso, você desenvolve uma inteligência emocional que a maioria dos homens nunca vai ter. Agora, dentro desses silêncios, pratique o contato visual. Não aquele olhar fixo e intenso de psicopata, mas o olhar presente. Você olha nos olhos dela por alguns segundos. Você sorri levemente. Você olha para outro lugar naturalmente e depois você volta. É um ritmo. É uma dança. E quando você faz isso sem ansiedade, sem necessidade, sem agenda, algo químico acontece, porque o contato visual prolongado libera a oxitocina, o hormônio da conexão, e ela começa a associar essa sensação de bem-estar com a sua presença. Exercício 4. Calibrando sua validação. Lembra do gatilho da validação escassa? Agora você vai praticar isso conscientemente. E atenção, isso não é sobre ser falso. É sobre ser criterioso com seus elogios. É sobre reconhecer valor real, não valor superficial. Então aqui está a regra. Pelos próximos 14 dias, você só vai elogiar coisas que realmente te impressionaram. E nunca, nunca elogie a aparência física logo de cara. Porque ela já ouviu 1000 vezes que é bonita. Ela já sabe disso. E quando você vem com mais do mesmo, você é só mais um. Em vez disso, preste atenção no que ela faz, no que ela diz, no que ela escolhe. Ela contou uma história engraçada? Eu gosto da forma como você conta histórias. Você tem um timing perfeito. Ela mostrou conhecimento sobre algo? É raro encontrar alguém que realmente entende isso de forma profunda. Ela foi gentil com alguém? Isso que você acabou de fazer foi genuíno. A maioria das pessoas fingiria, mas você não. Percebe a diferença? Você está validando quem ela é, não o que ela parece. E isso vai direto no ego dela de uma forma que nenhum "você é linda" jamais vai. Porque beleza é loteria genética. Mas caráter, inteligência, humor, gentileza, isso são escolhas. E quando você reconhece as escolhas dela, você está dizendo: eu vejo você de verdade. E aqui está o mais importante. Seja honesto. Se você não achou nada particularmente impressionante, não force um elogio. Silêncio é melhor que falsidade, porque ela vai sentir quando você está sendo autêntico e quando você está apenas tentando agradá-la. E a autenticidade sempre vence. Exercício 5. Criando momentos de vulnerabilidade real. Agora vamos trabalhar a vulnerabilidade estratégica. E isso requer timing. Você não vai fazer isso no primeiro encontro. Você não vai fazer isso por mensagem. Você vai esperar o momento em que vocês já têm uma conexão estabelecida. Um momento em que a conversa naturalmente aprofunda. E quando esse momento chegar, você vai compartilhar algo real.
não superficial, não clichê. Algo que moldou quem você é. Pode ser sobre uma dificuldade que você superou. Pode ser sobre um medo que você enfrentou. Pode ser sobre uma pessoa que marcou sua vida. Pode ser sobre um momento de dor que te transformou. Mas aqui está o segredo de como contar isso. Você não conta do lugar da vítima. Você conta do lugar do guerreiro. Você não diz, isso me destruiu e eu nunca me recuperei. Você diz, isso me quebrou, mas me ensinou algo que mudou completamente como eu vejo o mundo. Você mostra a ferida, mas você mostra a cura também. Você mostra que você não é perfeito, mas você é resiliente. E depois que você compartilha isso, você faz algo crucial. Você devolve o espaço para ela. Você pergunta se ela já passou por algo parecido. Você cria um espaço seguro, onde ela também pode ser vulnerável. E quando isso acontece, quando vocês dois se permitem ser humanos de verdade, a conexão vai para um nível que 99% das pessoas nunca alcança. Mas atenção, você só faz isso uma vez a cada tanto. Você não transforma todo o encontro numa sessão de terapia mútua. Você tem momentos leves, engraçados, casuais. E ocasionalmente você tem esses momentos profundos. Porque o contraste é o que cria impacto. Se tudo for profundo o tempo todo, vira pesado. Se tudo for superficial o tempo todo, vira vazio. Mas quando você alterna entre os dois, você cria uma experiência completa. Exercício 6. Desenvolvendo sua presença energética. Esse é o exercício mais sutil, mas talvez o mais poderoso. Porque presença não é algo que você faz, é algo que você é. E você desenvolve isso através de práticas diárias que te trazem para o momento presente. Todo dia, durante 10 minutos, você vai fazer o seguinte: senta num lugar tranquilo, fecha os olhos e simplesmente respira. Mas não qualquer respiração. Respiração consciente. Você inspira contando até 4. Segura por 4. Expira em 6. E enquanto faz isso, você observa os pensamentos que aparecem sem se prender a eles. É como nuvens passando no céu. Você vê, mas não agarra. Isso parece simples, mas é revolucionário. Porque o que você está treinando é a sua capacidade de estar presente sem reatividade, de observar sem julgar, de sentir sem ser dominado pela emoção. E quando você leva isso para a vida real, para conversas, para encontros, você se torna aquela pessoa que todo mundo quer estar perto. Porque você não está ansioso, você não está no modo performático. Você está simplesmente ali, de verdade. E quando você está num encontro com ela, pratica isso. Antes de responder qualquer coisa, respira. Uma respiração curta, quase imperceptível, mas o suficiente para você processar o que ela disse antes de reagir. Isso cria uma pausa de meio segundo, que muda completamente a qualidade da sua resposta. Porque você não está mais no piloto automático. Você está presente. E ela sente isso como uma qualidade magnética, que ela não consegue explicar. Exercício 7. Construindo uma vida que você não quer escapar. E aqui está o exercício final, o mais importante de todos. Construa uma vida tão boa que você não precise de uma mulher para completá-la. E eu sei que isso soa clichê, mas escuta. O homem mais atraente não é aquele que tem tudo resolvido. É aquele que está genuinamente empolgado com a própria vida. Então pergunta para si mesmo agora: se você acordasse amanhã e todas as mulheres do planeta desaparecessem, você ainda estaria empolgado para viver? Você ainda teria propósitos, sonhos, paixões, projetos? Ou toda a sua motivação está centrada em conquistar validação feminina? Se for a segunda opção, você tem trabalho a fazer. E esse trabalho começa com você identificando o que realmente te move. Não o que sua família quer, não o que a sociedade espera, não o que vai impressionar os outros, mas o que faz você acordar e pensar: caralho, que privilégio estar vivo hoje. Pode ser um projeto profissional que te desafia. Pode ser um hobby que te absorve completamente. Pode ser uma causa que você acredita de verdade. Pode ser uma habilidade que você quer dominar. Pode ser uma aventura que você quer viver. Qualquer coisa que seja sua, que seja real, que não dependa da aprovação de ninguém. E quando você começa a viver assim, algo mágico acontece.
você para de precisar dela. E quando você para de precisar, você começa a escolher. E mulheres sentem a diferença entre um homem que está desesperado por elas e um homem que está escolhendo estar com elas. O primeiro é repelente, o segundo é irresistível. Porque no fundo, o que faz uma mulher te desejar sem entender porquê não é nenhum truque, não é nenhuma técnica. É você estar tão inteiro, tão completo, tão vivo, que ela olha para você e pensa: esse homem não precisa de mim, ele quer estar aqui. E isso muda tudo. Respira fundo. Porque se você chegou até aqui, você não é como a maioria. A maioria desiste no meio. A maioria quer o atalho. A maioria quer a técnica mágica. Mas você ficou. Porque alguma parte de você sabe que isso aqui não é sobre conquistar mulheres. É sobre se reconquistar. E a jornada que você está prestes a começar não é fácil. Não vai ser linear. Você vai ter dias em que vai sentir que está regredindo. Dias em que a insegurança vai gritar mais alto. Dias em que você vai querer voltar para os velhos padrões porque pelo menos eles eram familiares. E está tudo bem. Porque transformação real nunca foi uma linha reta. É uma espiral. Você visita os mesmos temas de novo e de novo, mas cada vez num nível diferente de compreensão. Os gatilhos mentais que eu te mostrei hoje não são truques, são princípios. São verdades sobre como a psicologia humana funciona. E quando você internaliza esses princípios, quando eles deixam de ser conceitos e se tornam quem você é, você não precisa mais lembrar deles. Você simplesmente os vive. Você para de se perguntar: será que estou sendo interessante o suficiente? Porque você está genuinamente interessado na própria vida. Você para de se preocupar se ela vai te responder, porque você tem coisas importantes acontecendo que não dependem dela. Você para de tentar decifrar sinais porque você está presente o suficiente para sentir a energia sem precisar analisar cada palavra. E sim, algumas mulheres vão embora. E está tudo bem, porque elas não eram para você, e você não era para elas. E quanto mais você se torna quem você realmente é, mais você filtra naturalmente quem não se alinha com sua essência. E isso não é perda, é ganho. Porque cada pessoa errada que sai da sua vida está abrindo espaço para a pessoa certa entrar. Mas antes da pessoa certa entrar, você precisa se tornar a pessoa certa. E isso significa fazer o trabalho interno que a maioria não está disposta a fazer. Significa olhar para suas feridas e curá-las em vez de fingir que não existem. Significa desenvolver autoconhecimento de verdade, não só repetir frases motivacionais. Significa construir autoestima real, não a versão inflada e frágil que desmorona na primeira rejeição. E quando você faz isso, quando você realmente se reconstrói de dentro para fora, algo muda no campo energético ao seu redor. As pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas elas sentem que você é diferente. Que você não está mais no modo carente. Que você não está mais mendigando atenção. Que você está simplesmente sendo. E isso, meu amigo, é magnético, porque a atração verdadeira não é sobre você fazer ela te querer. É sobre você se tornar alguém que naturalmente desperta desejo. Não através de manipulação, não através de jogos, mas através da sua presença, da sua energia, da sua autenticidade, da sua força interior, da sua vulnerabilidade real, da sua capacidade de estar confortável consigo mesmo. E quando você chega nesse ponto, você percebe algo libertador. Você não precisa mais dela para se sentir completo. Você já está completo. E ela não é a salvação. Ela não é a resposta. Ela não é o prêmio que vai fazer toda a sua dor desaparecer. Ela é simplesmente alguém interessante que você escolhe conhecer melhor. Alguém que adiciona à sua vida, mas não define sua vida. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Porque você para de colocar as mulheres num pedestal. Você para de tratá-las como deusas inatingíveis ou prêmios a serem conquistados. Você começa a vê-las como seres humanos, complexas, imperfeitas, reais, assim como você. E quando você faz isso, quando você sai do modo conquistador e entra no modo conexão, tudo fica mais fácil, mais natural,
mais verdadeiro. Então, o que você vai fazer agora? Você vai voltar para os velhos padrões? Vai continuar tentando impressionar? Vai continuar fingindo ser quem você não é? Vai continuar na corrida insana atrás de validação externa? Ou você vai fazer a escolha mais difícil e mais libertadora da sua vida? Você vai se escolher? Vai escolher se conhecer de verdade. Vai escolher se curar de verdade. Vai escolher se desenvolver de verdade. Vai escolher construir uma vida tão boa que você não precise de ninguém para completá-la, mas que seja boa o suficiente para você querer compartilhar com alguém especial, porque é isso que separa os homens comuns dos homens extraordinários. Não é aparência, não é dinheiro, não é status. É a coragem de se olhar no espelho e dizer: eu vou me tornar a melhor versão de mim mesmo, não para impressionar ninguém, mas porque eu mereço. E quando você faz essa escolha, quando você realmente se compromete com ela, tudo muda. Não da noite para o dia, não magicamente, mas gradualmente, consistentemente, profundamente. Você acorda diferente. Você se relaciona diferente. Você atrai diferente. E um dia, talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e não vai reconhecer quem você era. Você vai lembrar do homem inseguro que buscava validação, do homem que tinha medo de ser rejeitado, do homem que se diminuía para se encaixar. E você vai sentir uma gratidão profunda por ele, porque foi a dor dele que te motivou a mudar. Mas você também vai sentir uma gratidão ainda maior por você ter tido a coragem de não continuar sendo ele. E se você realmente quer essa transformação, se você realmente quer parar de ser invisível e começar a ser irresistível, se você realmente quer entender não só os gatilhos mentais, mas como se tornar o homem que naturalmente os ativa. Na descrição deste vídeo, eu deixei o link da Metamorfose. E não, a Metamorfose não são apenas e-books. É a transformação que você precisa para ser mais valorizado e respeitado, e ser um homem capaz de ter e seguir o seu propósito de vida sem precisar se sentir inferior a ninguém. Se essa é a transformação que você busca para a sua vida, eu posso te ajudar, e a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo e escolher na descrição deste vídeo qual a transformação que você quer para a sua vida. Mas atenção, isso não é para qualquer um. É somente para homens e mulheres que olharam para a própria dor e disseram: chega, eu não aceito mais viver assim. Se além de tudo que eu disse acima, você ainda quiser entender a mente feminina, recuperar sua autoestima, curar rejeições e traumas, reconstruir seu valor, parar de sofrer por amor, evitar relações tóxicas, aprender a amar de forma madura e, finalmente, se tornar alguém emocionalmente forte. Então a metamorfose é o seu caminho. E se você não está pronto para dar esse passo ainda, tudo bem. Mas pelo menos faça isto. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Porque toda semana eu vou estar aqui, desconstruindo as mentiras que te venderam e reconstruindo as verdades que vão te libertar. Você não precisa continuar sendo invisível. Você não precisa continuar mendigando atenção. Você não precisa continuar fingindo ser quem você não é. Você só precisa escolher se transformar. E essa escolha começa agora. E essa escolha começa agora.